De volta com o cenário político nesta quinta-feira. No próximo bloco a gente traz informações sobre o programa de amanhã. Amanhã é dia de conversa de alpendre, mas no programa de hoje nós estamos conversando sobre a negociação salarial entre o governo do estado e os servidores públicos estaduais, através do Fórum de Servidores. Existem notícias aí que vêm sendo dadas pelo governo do estado, houve reunião com o Fórum dos Servidores e quem está aqui esclarecendo para a gente e também analisando é Patrícia Barra, presidente da Aduerne. Você participa, temos nossas redes sociais aí, nosso Twitter, Facebook, Instagram e o WhatsApp e você manda a sua mensagem para a gente e faz o programa de hoje aqui com a gente. Carol, agora vamos ao momento Alisson versus Rosalba. Parece que a campanha eleitoral ainda não acabou. E capítulos são apresentados quase que diariamente aqui na cidade. Mais de 850 milhões de reais. Esse é o valor divulgado pela equipe do prefeito Alisson Bezerra das dívidas do município. 2 de janeiro de 2021. O ano começa com um decreto de calamidade financeira e administrativa por parte do município. 28 de janeiro, equipes do governo se reúnem e apresentam a atual situação das contas da prefeitura. Infelizmente, não por nossa culpa, encontramos uma situação financeira e legal que nos impede de, no primeiro momento, honrarmos com o pagamento das parcelas de salário que se encontram em atraso. De acordo com a equipe econômica do município, a dívida contraída e deixada pela gestão anterior se aproxima a R$ 1 bilhão. As contas foram apresentadas uma a uma por grupos, chegando a esta explicação. Esse é o montante que nós temos de dívidas contraídas pelo município e que nós herdamos. Essa é a composição que nós temos de 855 milhões de dívidas. A Prefeitura de Mossoró, mês de dezembro de 2020, fez o cancelamento de diversos empenhos e liquidações existentes, dentre eles folhas de pagamento. Então, dívidas existentes, liquidações existentes que já deveriam ser levadas para pagamento, foram canceladas do sistema orçamentário, financeiro e contábil do município. E isso a gente precisa fazer um ajuste orçamentário complexo e com análise legal para poder reconhecer a dívida que lá atrás foi dita eu não tenho e nós darmos prosseguimento ao pagamento. Diante do que foi apresentado hoje pela manhã, durante a coletiva de imprensa realizada no auditório da Estação das Artes, o atual governo diz que vai trabalhar para reconhecer as dívidas e que deve apresentar um cronograma de pagamento até o mês de fevereiro. Fornecedores e funcionários vão receber seus pagamentos. Nós estamos trabalhando para que até o dia 22 de fevereiro nós possamos apresentar um cronograma para o pagamento dos servidores e terceirizados do município de Mossoró. Nós vamos também determinar a notificação para todas as empresas de terceirizados, para que estas efetuem nos moldes legais com o pagamento da remuneração destes servidores. O calendário de pagamento para o ano de 2021, nós vamos trabalhar para que os salários sejam honrados dentro do mês trabalhado. Tá aí, Vanúvio. E teve uma nota, né? Uma nota aí da equipe de Rosalba Ciarline que se manifestou sobre essa divulgação dessas dívidas da Prefeitura de Mossoró, esses valores que foram divulgados nesta manhã, nesta coletiva que a gente acabou de mostrar. O texto se utiliza de termos como má-fé, ignorância, despreparo, desorientação, para atestar que as informações divulgadas pelo novo prefeito são falsas. Cita que a Prefeitura coloca, por exemplo, recursos de créditos que sequer foram recebidos ainda como dívida. Tenta vender parcelamentos que estão em dia e passivos de décadas como se fosse dívida contraída pela gestão anterior e que mistura os conceitos de dívida fundada e dívida flutuante, ou seja, de longo e de curto prazo,
para dar a entender que o montante apontado está atrasado, que a Prefeitura de Mossoró está inadimplente. Contesta ainda que o anúncio não informou que há parcelamentos e empréstimos que têm prazos de pagamento por vários anos, como é o caso do Finisa, o financiamento da Caixa Econômica e também o Previ. O texto divulgado critica que as despesas de pessoal, que por lei municipal têm de ser pagas até o 5º dia útil do mês seguinte, deveriam ter sido quitadas até o dia 8 de janeiro e que há recursos em caixa para isso. Segue aí, então, Vonúvio, o disse-me-disse em relação às duas gestões, a antiga gestão de Rosalba Ciarline e a atual gestão do prefeito Alisson Bezerra. Segue a disputa, segue aquela velha não desceram do palanque. O que é que você acha, Vonúvio? É uma guerra de versões que só quem vai perder aí é quem está com o salário atrasado. É o servidor que não recebeu o 13º, é o terceirizado que está aí há 3 meses sem ter o seu dinheiro nas suas mãos. Quando a gente fala de servidores municipais, muitos deles, Carol, recebendo um salário mínimo, como os terceirizados. Então, quando a gente fala dessa disputa toda de verdade, quem está com ela, é preciso a gente lembrar que tem aí alguns destes servidores, funcionários, que estão com salários atrasados. A Prefeitura deu aí a palavra, a atual gestão Alisson, de que vai anunciar como vai pagar esse atrasado no dia 22 de fevereiro, quando esse salário deveria ter sido quitado no 5º dia útil deste mês de janeiro. A gente vê aí, nas palavras, nos escritos aí da equipe de Rosalba Ciarline, o pessoal se doendo aí por causa desta dívida, que eu não ouvi ali em determinado momento ou algum tipo de exclamação, afirmando que era dívida deixada pela gestão anterior. Eles disseram que receberam, né? E faltou isso da gestão, de alertar que a Prefeitura não só tem 4 anos, né, que são dívidas também ali de 8, 10, 15 anos. Então, é uma guerra de versões onde é preciso a gente sair peneirando tudo para saber quem está falando a verdade, quem tem ali mais crédito. Mas é importante agora lembrar que o prefeito é Alisson, ele está com a caneta na mão e agora me parece com todos os dados, né, e precisa fazer o repasse de início dos servidores, que é quem estão com os salários atrasados. A gente vê, a nota é bem extensa, a gente trouxe só alguns principais pontos, mas a gente vê aí também um ar de desconforto, né, por não estarem na gestão. Fala, inclusive, que faz uma crítica aqui sobre o quadro de secretários, que ainda não foi completo, inclusive uma coisa que não tem nada a ver com a questão das dívidas, né? Eles trazem outras críticas que não cabem nesse momento. Só para registrar aqui, assinam a nota José Anselmo de Carvalho Júnior, Jaqueline Amaral, Pedro Almeida Duarte, Aldo Fernandes de Medeiros Neto, Maria de Fátima Oliveira Marques e Rosalba Ciarline Rosado. E é bom a gente observar também, Vonúvio, que eles não negam os valores que foram citados por Alisson Bezerra. O que eles contestam são detalhamentos de onde vem esse dinheiro e de como é que cada um desses valores se coloca nessa questão administrativa municipal, como o de financiamento, as dívidas que já estão negociadas, parceladas, e o que todas as outras informações detalhadas, mas o valor da dívida em si eles não negam. Inclusive, eu me lembro muito que a gente, em muitos momentos, quis ter um apanhado geral da dívida da Prefeitura de Mossoró, inclusive o que já está parcelado, inclusive o que já está empenhado, o que não está empenhado, mas a dívida total, e a gente tinha uma dificuldade enorme de conseguir esses números justamente por conta dessas ressalvas. É interessante, as ressalvas são interessantes, sim. Eu não estava na coletiva, não sei de que forma elas foram repassadas e se foram repassadas, mas que o valor total é a dívida da Prefeitura de Mossoró, isso é.
Pois é, e quem quiser saber mais detalhes aí, tanto dessa nota da ex-prefeita Rosalba, quanto da versão aí dos números colocados pela atual gestão, basta buscar lá o blog da Carol Ribeiro e o Diário Político, estão lá todas as informações sobre este assunto polêmico que ainda vai render bastante. Inclusive o detalhamento dos valores repassados pela Prefeitura. Vamos voltar aqui no nosso bate-papo, agora vamos falar sobre governo do Estado, também dívidas, né? A Patrícia Barra está aqui com a gente, a presidente da ADUERN, compõe o Fórum de Servidores. E aí, eu pergunto, Patrícia, sobre essas negociações. Você disse que o que tem acontecido são anúncios, né? É difícil os servidores serem ouvidos. Inclusive, no ano passado, ali na questão das negociações para a reforma da Previdência, boa parte dos sindicatos se retiraram. Existe a possibilidade de acontecer isso caso não haja conversa, diálogo em relação a essa questão do pagamento dos salários? São cenários diferentes, porque naquele momento o governo insistia na ideia de que estava negociando a reforma da Previdência. Nós tentávamos dizer que não, estávamos apenas lá tentando reverter a situação. E a partir do momento que a gente viu que não tinha espaço para essa reversão, então nós abandonamos para deixar claro em que lado nós iríamos ficar, que era o lado de lutar contra a reforma da Previdência. Agora não existe mais um quê de abandonar nenhum tipo de escuta de anúncio, porque a gente tem uma grande sede de saber e o governo não pode sair dessa responsabilidade de pagar. Então, lá a gente continuava nessa posição firme de que o governo não deveria ter feito a reforma da Previdência, como de fato não deveria ter feito. Tá, e a reforma está implantada, as aposentadorias estão mais difíceis, as pensões também, o salário reduzido a partir desse mês. E o que melhorou na vida de todos nós, do Estado do Rio Grande do Norte, com base na reforma da Previdência até agora? Nada. Até porque a gente já sabia, o próprio governo já dizia que a reforma não seria suficiente. Só foi suficiente para deixar a nossa vida mais difícil, né? Vamos aqui recapitular o que o governo do Estado deve aos servidores do Estado. Tem duas folhas aí, 2018, né? Dezembro e 13º. Como é que está sendo feito este diálogo para o repasse destas dívidas que já vai aí para o 3º ano? Vale salientar que as folhas herdadas foram, de fato, essas duas, né? Porque o 10º de 2017 e novembro de 2018 eram partes de folhas. Então, o governo quitou partes de folha. Então, a grande dívida herdada foram esses dois salários. E aí a gente já tenta determinar que houve um erro do governo. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu espero que não seja isso que aconteça aqui na Prefeitura de Mossoró, né? O governo recebe salários atrasados e faz a opção de, em vez de pagar os salários atrasados, pagar os salários de sua gestão. Então, o governo deu um salto. Dando um salto, faz aquele diálogo de que as folhas estão em dia, é um governo que paga em dia, quando, na verdade, é interessante. Você deixou o problema para trás e aí diz, a partir de agora, eu coloco em dia. Então, tornou isso muito complicado, porque o tempo está passando. Né? Eram salários que eram em 2018, já estamos em 2021. E com uma grande chance de não ser quitado até 2022. Então, de fato, o que o governo não deveria ter feito naquele momento foi isso. Se tinha atrasos salariais, ele deveria vir cumprindo a cronologia daquilo que deveria. Mas assim você acaba optando por pagar janeiro, você vai pagando quem? A equipe que entra junto com você. E vai deixando para trás os servidores. E quanto mais vai fracionando esses pagamentos, mais vai tornando a luta pelos salários atrasados difícil. Porque 54% dos servidores receberam. E com isso você vai quebrando a unidade dos trabalhadores. Então é também uma estratégia de governo fazer esses pagamentos fracionados para tentar desmobilizar também aqueles que estão com seus salários atrasados. E qual é a sua opinião sobre isso, Patrícia? Sobre essa estratégia? Absurda, né? Primeiro, quem vai governar um Estado não pode achar dizer que não conhece os problemas, se colocou à disposição para resolver os problemas e os salários atrasados era algo dito, anunciado, vivido, sofrido e deve ser prioridade. Porque você tem um Estado, e sem contar que é também acaba sendo um certo artifício do governo
a esses salários atrasados, porque a partir do momento que você tem salários atrasados, você faz com que os servidores não consigam avançar em outras reivindicações. Por exemplo, grande parte dos servidores vão completando uma década sem revisão salarial. Nós da UERN, em breve, nós vamos fazer até uma descomemoração simbólica para mostrar que em 2021 nós vamos completar 10 anos de defasagem salarial. E aí, quando você chega para o governo para avançar nessas outras pautas, você não consegue avançar, porque o próprio governo tem, então, no seu discurso, a ideia de dizer, mas eu ainda tenho os salários atrasados. Então, se você vai estendendo isso até o final do seu governo, você vai tornando também todas as outras negociações impossíveis. Então, você não consegue nem avançar nos salários atrasados. O que nós avançamos de melhoria em termos de reajustes, em termos de um plano, como já teve aqui o professor Auriz, numa outra oportunidade aqui no cenário político, mostrando quanto esses salários atrasados levaram ao endividamento, a um comprometimento, até um adoecimento. E que plano do governo estadual nós temos hoje para tentar sanar esses prejuízos em os salários atrasados? Quanto mais uma política para tentar reverter os danos do que foi causado. Vamos fazer nosso segundo intervalo. No próximo bloco a gente volta conversando mais sobre o assunto com a presidente da UERN, Patrícia Barra, e trazemos também a sua participação.